Existe um livro sagrado para os gnósticos que é chamado a Pistis Sophia. Esse é um evangelho apócrifo composto pelos ensinamentos entregues pelo Mestre Jesus, o Cristo, aos seus apóstolos, aos seus discípulos após a ressurreição. Contam as antigas tradições cristãs que durante 11 anos após a ressurreição, o Cristo passou ensinando a doutrina pura para os seus apóstolos e discípulos. Esse livro sagrado foi estudado, desvelado e interpretado por uma série de grandes esoteristas da história da humanidade. E Samael Aun Weor, um mestre gnóstico contemporâneo, fundador das instituições gnósticas, fez também a publicação da sua desvelação e da sua interpretação desse livro sagrado. Em um determinado momento desse livro e desse estudo feito por Samael Aun Weor, este venerável mestre, ele nos fala sobre um aspecto muito interessante sobre a liberação final e como se faz para eliminar os agregados psicológicos que nos ligam a esse mundo da matéria, a esse mundo do samsara. Então explica Samael Aun Weor que existiu ao longo da história da humanidade grandes monges, grandes anacoretas, grandes místicos do Oriente, que passaram a vida toda imersos num processo de meditação, de autoconhecimento, e então conseguiam desdobrar a sua consciência, desdobrar a sua essência, aquela parcela de alma que tem, e conseguirem os estados de êxtase, ou o que é conhecido no Oriente como Samadhi ou Satori. Eles se tornaram verdadeiros mestres no Samadhi. Conseguiam com que a sua consciência, a sua essência, se desengarrafasse desses condicionamentos da mente e pudesse mergulhar nesses mundos superiores, como é o Nirvana, os mundos superiores de consciência cósmica. Alguns, explica Samael Aun Weor, desencarnaram até em Maha Samadhi, ou seja, em um processo de elevação espiritual muito grande. Porém, quando retornaram em um novo corpo físico, retornaram como pessoas comuns e correntes. Por que isso se deu? Nos explica o gnosticismo universal que isso acontece porque, paralelamente aos processos de meditação, nós temos que praticar aquilo que é conhecido como o primeiro fator de revolução da consciência, que é a eliminação de todos os agregados, de todos os elementos inumanos, indesejáveis que nós carregamos dentro de nós mesmos. Esse é um processo de tipo psicológico, revolucionário, que se necessita de muita autoobservação e de muita compreensão. Cumpre um papel muito importante nesse processo de desintegração dos agregados psicológicos um apóstolo que o Cristo possuía há 2000 anos atrás, chamado Tomás, ou que alguns chamaram de São Tomé. Tomás era um apóstolo que se relacionava com a compreensão, E é uma inteligência que cada um de nós carrega dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos nós carregamos essas inteligências, esses atributos que cada um desses apóstolos possuía. E Tomás, ele é responsável por essa mente interior, por essa compreensão. Por isso a frase que sintetiza a sabedoria de Tomás é: não dependas de conceitos ou ideias alheias, pois dentro de si mesmo está a sabedoria. E nós devemos buscar, cada um de nós, encontrar essa doutrina, esse ensinamento de Tomás, ou seja, buscar as ideias e os conceitos próprios, gerados pela nossa mente interior, pela nossa própria consciência. Porém, é importante que a gente tenha bem claro que enquanto nós não alcançamos essa sabedoria interior, nós necessitamos seguir os ensinamentos daquilo que é conhecido como o Guru. O Guru é um personagem sábio,
um personagem mitológico, mítico, que simboliza o sábio, ou o que nós chamamos de o ensinamento, a sabedoria cósmica, a sabedoria que vai nos levar até a luz, até a iluminação. Guru é uma palavra que vem do sânscrito e significa o que afasta as trevas, ou seja, aquele que lança um facho de luz sobre alguma situação que para nós está turva, está obscura, que nós não conseguimos identificar ao certo como se processa. Existem muitos gurus, alguns são verdadeiros gurus, outros são falsos gurus, falsos profetas. E para que a gente possa identificar um verdadeiro guru, é necessário que a gente saiba quais são os parâmetros e os princípios que deixam bem claro o que é um verdadeiro guru. Então todo autêntico guru se pronuncia contra o ego. Todo autêntico guru ensina os métodos e as fórmulas para que a gente possa eliminar os eus, os egos, ou seja, essa nossa natureza inferior que prejudica o nosso desenvolvimento de tipo espiritual. Todo autêntico guru fala sobre uma sábia utilização da nossa energia criadora, sobre a pureza, sobre as constantes purificações que nós temos que fazer em cima da nossa energia criadora, sobre a nossa energia criadora. E todo autêntico guru se sacrifica pela humanidade, se integra através da caridade, através da compaixão, através da misericórdia com a humanidade. Então esses são 3 aspectos importantes que nós estamos estudando no dia de hoje, ou seja, a eliminação dos agregados psicológicos, para que a gente possa alcançar isso que os antigos chamavam de a liberação final. O papel fundamental que cumpre o Tomás interior, ou seja, como símbolo da compreensão e como símbolo da mente interior, como símbolo das autoideias, dos autoconceitos, e também a necessidade, antes disso, de seguir o Guru, que está simbolizado pelos ensinamentos dos grandes sábios que passaram pela história da humanidade. Grande abraço!